Olá, meus amigos da área da educação. Estou aqui hoje com Rodrigo Santana para abordarmos um assunto que eu tenho certeza que vocês também têm muitas dúvidas sobre educação bilíngue. Obrigada, Rodrigo. Gratidão por ter aceito o meu convite. Estamos aqui para trabalhar esse assunto que eu tenho certeza que escolas, pais e professores têm as mesmas dúvidas que eu. Mas muito obrigada, Rodrigo, por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Ara. E eu sei que o tema de educação bilíngue é um tema assim que está latente, não é? As famílias têm discutido muito, um termo que eu que trabalho na área há mais de 40 anos com essa parte de gestão em programa bilíngue, eu estou bastante familiarizado, mas eu sei que existe uma confusão mental hoje relacionada a que tipo de programa que é mais apropriado para que uma pessoa consiga desenvolver a questão do Do bilinguismo, né? bilíngue. Obrigado. Te aguardo no próximo bloco. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Vamos com o nosso Alô Educação, com o Rodrigo Santana, gestor de programa bilíngue. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez por estar aqui em meu programa e colaborar com a nossa educação. Rodrigo, eu trabalho com educação e eu vejo que vem mudando, né? A educação bilíngue, a educação socioemocional. E o bilíngue, ele trouxe uma grande possibilidade onde a criança aprenda efetivamente o inglês dentro de uma carga horária regular, né, de uma escola regular, vamos colocar assim, não necessariamente mais em cursinhos de inglês, não é? Não é isso? Mas antes eu queria que você me colocasse o que é a educação bilíngue. Como eu posso dizer que meu filho está numa escola bilíngue? Mas é outra pergunta, mas vamos lá com a primeira pergunta. O que é educação bilíngue, Rodrigo? Eu acho que a partir do momento que a gente considerar que eu acho que hoje está colocando uma dimensão no termo bilíngue muito além daquilo que a gente tem condição de interpretar. Historicamente, a pessoa que é bilíngue é a pessoa que consegue desenvolver todas as habilidades na comunicação, seja ouvir, falar, ler, escrever em inglês. Em Goiânia, nós sempre tivemos isso, tá? Eu que tenho mais de 40 anos dando aula de inglês, então, historicamente, a gente sempre teve escolas aqui em Goiânia, que na realidade eram cursos de idiomas que faziam os poucos e excelentes cursos de idiomas de Goiânia que faziam isso, em que o aluno facilmente conseguia se tornar bilíngue, né? Ouvir, falar, ler, escrever, pensar na língua inglesa. Aí, com o passar do tempo, até mesmo com a influência das escolas internacionais, né, que são aquelas escolas em que tem um currículo internacional, é que houve toda essa influência e toda essa movimentação para os chamados os modelos de educação bilíngue, que são modelos mais sofisticados, mais complexos, em que o professor de matemática, o professor de artes, o professor de ciências, entra em sala de aula e ele acaba ministrando aquela disciplina tanto na língua portuguesa como também na língua inglesa. É uma realidade que está muito mais próximo de cidades como Brasília, como São Paulo. Em Goiânia, até mesmo por uma questão de recursos humanos, a gente não está tão forte assim. Mas, no meu ponto de vista como profissional da área, eu acho que desenvolvimento bilíngue serve para todos os modelos, para quem trabalha com educação bilíngue, para os bons cursos de idiomas, para um universo de pessoas que tem aumentado muito, felizmente, que são os autodidatas, a quantidade de gente que está se tornando bilíngue e aí, sem necessariamente ter uma aula de matemática na língua inglesa.
Então, vamos tirar esse estigma do que vem a ser bilíngue. Bilíngue, de repente, é muito mais simples, muito mais elementar do que a gente possa imaginar, né? E a gente consegue implementar isso dentro de uma escola regular, não necessariamente dentro de um cursinho de inglês, né? A escola bilíngue, então, ela tem que, para se intitular bilíngue, ela tem que ter aula de história, geografia, ciências, português, matemática e inglês. Se não, se ela tiver uma carga horária estendida, aí é programa bilíngue? É isso, Rodrigo? Isso é, eu, particularmente, como profissional da área, eu acho isso aí mais um movimento político, tá? Eu acho que durante muito e muito tempo, qualquer instituição, qualquer professor particular conseguisse fazer com que aquele aluno desenvolvesse todas essas habilidades, se considerava desenvolvimento bilíngue, evolução bilíngue. Né? Hoje é que existe até uma tentativa de uma chancela, né, de que se o aluno não tiver aula de matemática, aula de artes, uma carga horária de 10, 12 horas por semana, essa escola não pode ser considerada bilíngue. Sendo que, se naquele programa o aluno tem o protagonismo, se o aluno tem os recursos necessários para conseguir ouvir, falar, ler, escrever e pensar na língua inglesa a contento, na reta final eles vão chegar no mesmo ponto. Então eu não vejo muita razão para politizar com relação a isso. Eu, dentro da minha realidade, eu atendo escolas dentro do meu programa, eu vejo escolas com carga horária enorme, com recursos didáticos, às vezes com um sistema de ensino bilíngue, em que os resultados muitas vezes são pífios. E, ao mesmo tempo, de repente, eu vejo uma escola com a carga horária que é um pouco mais reduzida, com modelos que fogem desse modelo de educação bilíngue, que os resultados são maravilhosos. Então, eu acho que é muita ênfase no que vem a ser a educação bilíngue, muita ênfase no que vem a ser a plataforma, no recurso didático, e pouca ênfase no que se faz com aquele recurso didático ou com aquela própria carga horária. Não é a carga horária que faz o aluno bilíngue, mas é o que o aluno faz durante aquela carga horária que vai fazê-lo se tornar bilíngue. Muito interessante. E bem esclarecedor, Rodrigo, porque a gente fica muito em cima do que é ser bilíngue, o que não, o que é programa bilíngue, então a gente tem que focar no resultado, no que aquela criança está aprendendo. Então a escola ela pode se dizer bilíngue se meu aluno está lendo, escrevendo ou falando em inglês fluentemente, ele está aprendendo de acordo com aquilo que eu propus para ele. E se estou conseguindo ter esse resultado, eu posso dizer que a escola que meu filho está estudando é bilíngue. Não importa a carga horária, não importa o sistema de ensino que ele esteja utilizando. É mais ou menos isso, Rodrigo. Eu preciso olhar o resultado. O resultado e sobretudo, o tipo de experiência que o aluno está tendo, né? Eu vou dar uma dica aqui para as famílias com relação... Quanto mais a experiência de aprendizado do seu filho for próxima da experiência que você teve no colégio, pior é o indício de aprendizado. Por quê? Porque, historicamente, eu falo que a gente, dentro da andragogia, né, que é o aprendizado dos adultos, a gente sabe que a gente lida com uma população de adultos que foi traumatizada com o aprendizado da língua inglesa. Hoje você não encontra no Brasil, assim, de cada 100 pessoas, só 6 conseguiram desenvolver a fluência, conseguiram chegar no nível considerado nível bilíngue, né? Então, o resultado é realmente muito preocupante, com uma série de fatores. Mas muito a ver com o que os pais, os alunos, essas gerações fizeram dentro do colégio. Então, um aluno, na geração dos pais, por exemplo, qualquer pai de aluno que teve 7 anos de inglês no passado, vamos considerar que antigamente falava quinta série, né? Quinta, sexta, sétima, oitava, até o término, a maioria não consegue nem atender um telefone falando na língua inglesa. Por quê? Porque era uma aula em que era dada em português, o professor falava e o aluno ficava ouvinte. Então, se a aula do seu filho mais parecer com esse modelo, quer dizer que o resultado do seu filho vai ser como foi o seu resultado. No Brasil, a gente encontra basicamente 4 tipos de pessoas que conseguem falar inglês, 4 brasileiros que conseguem falar inglês. Tá? O brasileiro que morou fora, que estudou fora, que foi o meu caso. O brasileiro que teve o privilégio de estudar num bom curso de idiomas, um dos melhores cursos de idiomas, que graças a Deus eu também consegui fazer. Tem aquele brasileiro que é autodidata, que consegue resultado, tá? E tem aquele brasileiro que com recursos próprios, de repente com programas online, ele está conseguindo aprender também.
Mas você não vai encontrar dentro desses perfis todos a pessoa que simplesmente aprendeu inglês dentro de colégio, dentro de escola regular. Tem uma geração recente agora que está conseguindo aprender em função dos bons modelos de ensino existentes. Mas são bons, mas eu digo assim, que não é um modelo quantitativo, tá? Não é porque é programa bilíngue que você entra lá que você vai ter aquele resultado, como também nunca foi com relação ao ensino da língua inglesa. Né? Entendi. E isso deixa realmente os pais bem angustiados, porque geralmente a escola ela cobra um absurdo, falando que é bilíngue e não está trazendo esse resultado que necessariamente deveria ter, né, Rodrigo? Sim. E eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, Rodrigo. Como identificar? Como eu ver esse resultado? Porque na escola regular, por exemplo, português, matemática, história e geografia, a gente sabe, na quinta série o aluno tem que estudar tal conteúdo, na sexta série tem que estudar expressões numéricas, enfim. Como eu identificar se meu filho está tendo a aula correta, se aquele conteúdo que ele está aprendendo em inglês está adequado à idade, à faixa etária daquela criança, para que os pais possam estar também, fiscalizando realmente a educação que o filho está recebendo. Tem como a gente ter essa métrica? Né? Isso vai ficar para o próximo bloco. Te aguardo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação aqui no Alô TV e deixei uma pergunta para o Rodrigo Santana sobre essa métrica do sistema bilíngue ou da educação bilíngue. Como eu posso saber se meu filho está aprendendo adequadamente, se aquilo está de acordo com a idade, com o que ele tem que aprender naquela idade, o que cobrar da escola? Porque eu sou mãe, Rodrigo, eu sei que a expectativa com relação aos nossos filhos é as maiores, né? Toda mãe quer que aquele filho saia fluente, falando bem, mas o que cobrar? Até que ponto? Porque, de repente, uma criança de 2 anos, que nem fala fluentemente português, a mãe quer que ele já saia falando inglês. O que a gente esperar da escola que se titula bilíngue? O que eu cobrar e o que esperar daquela criança? Porque a gente sempre, é o que eu falei, é uma expectativa. Se a gente coloca numa escola bilíngue, a gente quer que nossos filhos tenham um inglês diferenciado. Mas como cobrar? Que métrica é essa? Se existe essa métrica aqui no Brasil, como eu posso estar fiscalizando mesmo o aprendizado do meu filho, Rodrigo? Olha, eu acho que o que eu vou comentar agora serve não apenas para a escola regular, mas para o professor particular, para o curso online, seja o recurso que o aluno for adotar para o aprendizado. Tratando-se de crianças, existe um desafio que a gente tem, quando eu trabalho com capacitação de professores, o fato de você estimular uma criança a falar inglês não é um processo tão simples como se imagina. Tá? A criança, por exemplo, no infantil, com 3, 4, 5 anos, dificilmente ela vai até entender por que ela está falando inglês. Não adianta eu explicar a questão de globalização, nada. É um professor, uma professora que entra em sala de aula falando um idioma diferente, com palavras, com sons diferentes, e aquela criança é estimulada a falar. As técnicas que aquela professora utiliza para aquela criança falar, gente, são técnicas muito, muito específicas, principalmente quando a criança é mais resistente, quando a criança é mais tímida, quando a criança é um pouco mais ansiosa. Então, quando essa criança chega em casa e a mamãe ou o papai resolve conferir, né, o que aquela criança está fazendo,
Eu diria que é um tipo de aferição que ela é complexa, porque não vai usar as mesmas técnicas que nós utilizamos em sala. Desculpa, o professor adora ser didático, né? Mas, por exemplo, na sala de aula, inclusive, até hoje eu trabalho com educação infantil, eu dou aula para educação infantil. Eu entro em sala de aula, eu já coloco uma musiquinha chamada Hello Song, que a criança já entra naquele clima que tem algo animado na língua inglesa. Depois eu logo faço uma pergunta e aquela criança que é mais resistente, aquela criança que é mais tímida, ela vai ouvir uma musiquinha legal, ela vai ouvir os colegas dizendo, ela vai ouvir uma criança que é tão tímida como ela falando inglês, e se ela falar algo de errado, ou se ela simplesmente não responder, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque a minha reação está lá para tranquilizar aquela criança. Agora imagina o contrário. Aquela criança chega em casa, a mamãe abre o livrinho e fala assim, o que é isso? Aí a criança vai e não consegue responder, aí a mamãe fica ansiosa, a mamãe fica chateada. Então, a gente chama isso aí de filtro afetivo. Tá? O que é o filtro afetivo? Quanto mais elevado, mais ansiosa aquela criança vai ficar. Então, se os pais querem aferir realmente o resultado dos filhos, a minha dica é que pergunte mais sobre a experiência do aprendizado. Como é que foi a sua aula? E, de preferência, quando a criança ou o adolescente estiver respondendo, não interfira tanto na resposta, tá? Porque tem toda uma coerência para uma boa proposta de aprendizado. Por exemplo, é comum para quem trabalha bem na parte de formação bilíngue que a aula seja toda na língua inglesa. Que tudo seja feito na língua inglesa e que a língua predominante seja do professor, seja dos alunos. E é comum também que os alunos convivam com os próprios erros. Então, a gente faz a tratativa do erro de um jeito extremamente informal. Muitas vezes o aluno nem percebe que a gente está corrigindo. E é comum também a gente fazer um trabalho com os alunos em que o professor fala cada vez menos para que os alunos falem cada vez mais. O que difere muitas vezes da forma como isso é abordado em casa. Olha, gente, desde que eu entendo por questão de formação bilíngue, normalmente em casa a gente afere mais as questões relacionadas à leitura e à escrita, que é a questão da competência gramatical. E é na sala de aula que a gente afere mais a questão da oralidade, por um motivo muito óbvio. É na sala de aula que eu tenho os falantes e é na sala de aula também que eu tenho os ouvintes, o que certamente eu não terei em casa. E essa angústia gera também um trauma, não é trauma, mas gera uma frustração para a criança, né? Que ela vai ficar com medo de responder e essa frustração, esse medo pode bloquear até o aprendizado da criança, né, o professor? Porque eu vejo que, eu sei porque toda mãe já fez isso quando chega em casa, principalmente quando chega de um curso de inglês e aí já está falando, já está cantando, já está, porque a gente acha lindo. É a expectativa que o pai tem mesmo sobre o aprendizado da criança. Mas essa expectativa que o Rodrigo está colocando aí, que pode gerar frustrações, tanto para a criança, mais para a criança até do que para os pais, né? E essa frustração pode bloquear aí o aprendizado da criança, é mais ou menos isso, não é, Rodrigo? Da mesma forma como eu suponho, né, tem a cárie para o dentista, não sei, para professor de inglês que trabalha com formação com desenvolvimento bilíngue, a gente tem um bloqueio, né? E o bloqueio ele ocorre geralmente nesses momentos. Então, assim, dentro do modelo que eu trabalho, o aluno ele desenvolve a fluência dele com tentativas, e as tentativas vão dar certo ou vão dar errado. As minhas reações e as reações da turminha com relação às tentativas dos alunos é que faz com que eles tenham aquela confiança. Quando eles percebem que eles acertando ou errando está tudo dando certo, e os colegas acertando ou errando está tudo dando certo, aí eles se sentem à vontade. Gente, não adianta, todo aluno no nível muito básico, no nível muito elementar, ele vai cometer muitos erros e isso não vai mudar em nada. Aí as famílias me perguntam, então meu filho vai aprender de maneira errada? Quando o seu filho tinha lá 1 ano de idade e ele falava errado, ele era punido? Alguém dava uma palestra sobre gramática para eles? Não. O que faz com que a gente fale corretamente? Nós somos tão estimulados com sons, com palavras, com frases corretas, que com o passar do tempo nós fomos ajustando a nossa linguagem, a nossa competência gramatical. O mesmo está ocorrendo na língua inglesa. Só que, com isso, o filtro afetivo tem que ser muito baixo. Por isso que a reação dos professores em sala de aula é uma reação muito tranquila. A gente fala até de estabilizar os alunos para que eles fiquem mais à vontade para continuar tentando falar inglês. Então, pais, tira aí um pouco a expectativa,
Porque quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente cobra dos nossos filhos, nós estamos fazendo errado. Estou vendo que é por aí, não é fazendo errado, mas gerando uma expectativa para eles que pode gerar uma frustração que pode bloquear esse aprendizado. E a língua inglesa, hoje, a gente não consegue, eu falo que a criança, ela não está pensando, eu preciso melhorar meu inglês para o meu mercado de trabalho, eu ser ter um diferencial quando eu crescer. Não, ele está aprendendo ali por prazer, ele está aprendendo ali porque a música que está no momento é em inglês, ele quer entender o que é aquela música, né? Ele não tem a expectativa de um futuro igual nós pais temos. Então, vamos deixar essa angústia só para nós. Deixe as crianças aprender com maior fluência, com mais tranquilidade e demonstrar esse resultado quando ela quiser. Não ficar perguntando e nem cobrando da escola. Porque eu vejo, professor Rodrigo, que os pais, com relação à cobrança da escola, é muito grande. Principalmente quando a escola coloca que ela é bilíngue. Mas eu não vejo meu filho lendo, eu não vejo meu filho falando, eu não vejo... Talvez ele não queira falar para você, mas dentro da sala de aula, que é o que o Rodrigo está colocando, ele está se desenvolvendo. Então é melhor você perguntar para o professor no dia do plantão pedagógico, no dia de um feedback que seu filho vai ter, que toda escola tem, você perguntar como está o desenvolvimento do seu filho, que eu tenho certeza que será o melhor desenvolvimento, porque toda escola que trabalha certo, de uma forma correta, com didática, né, professor, vai ter resultado. E é nesse resultado que a gente vai falar no próximo bloco, que é sobre o Enem. Porque, querendo ou não, a gente quer que nossos filhos aprendam inglês e façam o Enem, né, com qualidade. O que o Enem está cobrando hoje, o que nós estamos fazendo em sala de aula para que nossos filhos tenham resultado também no Enem? Te aguardo no próximo bloco. Goiás, eu nunca te vi assim tão feliz e tão bem cuidado. Com mais saúde vem a esperança, com segurança um futuro de paz. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu nunca vi tão lindo assim o meu Goiás. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado, Goiás no céu melhor, está renovado, tá diferente, tá mudado. O governo que mudou a história de Goiás preparou o caminho para o futuro. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado, O número 1 do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação com o Rodrigo Santana, dando dicas valiosas para pais sobre educação bilíngue. Nós, como pais, Rodrigo, eu falo que é uma expectativa tão grande que nossos filhos aprendam, tenham sucesso no futuro, e o inglês, pelo menos aqui no Brasil, o inglês, ele é visto como um diferencial mesmo, né? A criança que aprende o inglês, pelo menos assim, de tudo que eu já estudei, eu vejo que quanto mais cedo a criança aprender o inglês, mais fácil é. Né? Eu mesmo, na idade que eu estou, não vou falar a idade, eu tento aprender inglês, Rodrigo, não consigo. Eu sei que é difícil e eu não sei o que acontece, mas, gente, eu não consigo, eu falo errado. Quando eu vejo, eu não falei a palavra certa, já fui para fora do país e só serve para rir depois quando chega. É cada coisa que a gente passa. E essa expectativa para que os nossos filhos não sofram e aprendam com mais facilidade é que a gente gera essa expectativa em cima deles e a cobrança sobre o aprendizado, que é o que a gente falou no bloco anterior, né? Gerar essa expectativa é muito frustrante para a criança e também para os pais. Mas a gente pensa também em outro resultado, Rodrigo, o Enem. Porque a gente quer que nossos filhos entrem numa universidade de qualidade, né? Onde ele tenha um preparo melhor para o mercado de trabalho. Hoje, como você vê o inglês no Enem, Rodrigo? Você acha que as escolas estão trabalhando de forma correta para que esse aluno tenha um bom desempenho no Enem? Eu acho que assim, existem indícios, né, são objetivos bem diferentes, né? Eu acho que para a família escolher, se a família quer que o filho seja, que é a característica da sociedade goiana, né? Olha, eu quero que o meu filho seja médico, tá?
e eu quero que ele seja médico, mas não necessariamente um médico tão globalizado, e essa questão de ser bilíngue, de falar um idioma estrangeiro, detalhe que não é relevante para a minha família. Ótimo, Goiânia está cheio de escola tradicional, que são verdadeiros templos do conteudismo e que vão realmente condicionar esse aluno a escolher o curso de medicina que ele quiser no país. Tá? Mas isso aí difere muito do que a gente estava conversando sobre a questão de desenvolvimento bilíngue. Tá? Quanto mais o foco for no Enem, mais distante nós estaremos de desenvolvimento bilíngue. Por quê? Porque o desenvolvimento bilíngue ele vai trabalhar outras estratégias, outras habilidades que são muito, mas muito mais abrangentes do que a preparação para Enem. A preparação para Enem está mais relacionada ao inglês instrumental, é uma aula que é dada em português com um aluno caladinho, em que eu dou ali uma série de dicas de contextualização, de decodificação de mensagem, em que o aluno pega um artigo da revista Time e consegue decifrar e fechar a prova de inglês do ITA. Mas esse mesmo aluno, se tocar um telefone e tiver que responder em inglês, ele não consegue. Esquece, tá? Se eu pedir para esse mesmo aluno que fechou a prova da USP de inglês, para descrever o quarto dele na língua inglesa, ele não vai descrever, gente. Tá? Isso aí não é a opinião do professor Rodrigo, tá? Isso aí eu posso entrar dentro da universidade, da faculdade de medicina, posso entrar dentro da OAB, via de regra, a formação das pessoas é direcionada para esse modelo em que as pessoas conseguem decodificar a informação, mas com o professor falando, o aluno calado e a pessoa decodificando a língua. Mas então quer dizer então que é desvantagem o aluno desenvolver o bilinguismo? Não. Hoje, os alunos com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, que já estão num nível bem legal na fase de desenvolvimento bilíngue, eles fecham a prova de Enem sem sofrer, porque eles já desenvolveram habilidades relacionadas à própria autonomia do aprendizado, em que eles conseguem decodificar melhor, contextualizar melhor, compreender melhor. Em outras palavras, eles se preocupam com todas as disciplinas, menos com a língua inglesa, que é a meta das famílias hoje nas escolas que são consideradas de altíssimo nível, né? É que um aluno hoje, tá? Quando ele está no 9º ano para o 1º ano, ele consiga o nível B2 dentro do quadro comum europeu. O nível B2 é o que a BNCC estabelece hoje para os professores de inglês. E os alunos, nas boas escolas de Goiânia, eles estão conseguindo chegar nesse nível B2 com 14, 15 anos de idade. Então, Rodrigo, tem essa métrica de estar qualificando e quantificando o nível desses alunos. Sim. Como que é essa prova que o aluno faz que tem a chancela internacional? Conta pra gente, como que é essa, para chegar a ter, como é que fala, O nível B2. Isso, como que tem uma prova internacional, como que é feito essa chancela? Já vai uma dica aí, ó. Se na escola dos seus filhos, você pega lá no verso do livro, tá? Aí tem um quadradinho assim, aí o quadradinho faz assim, A1, A2, B1, B2, C1, C2, esse é o quadro comum europeu, que ele é usado no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo que você chegar, você vai encontrar aquilo ali, e é onde vai definir se o aluno é iniciante, se o aluno é um intermediário mais baixo, um nível mais avançado. E são avaliações muito, muito precisas, muito, muito abrangentes também. E esse é um nível, gente, que eu digo para vocês assim, Enem, considerando, simplesmente irrelevante, com relação a esse tipo de avaliação em que vai aferir se esse aluno está no nível B2, no C1 ou no nível C2. E existem várias avaliações internacionais que checam com relação ao a gente chama de quadro comum europeu de referência, Common European Framework of Reference, tá? Hoje tem exame de Cambridge, exame de Michigan, IELTS, TOEFL, vários exames, inclusive que esses exames podem ser utilizados pelas próprias escolas regulares, e são exames muito precisos e são muito válidos. Eu chamo isso até de uma auditoria externa para checar se o programa bilíngue está sendo a contento ou não. E tem idade para que essa criança possa fazer essa prova?
Hoje, essas avaliações, elas começam a partir do primeiro ano dos anos iniciais, primeiro, segundo ano. Obviamente que não é para aferir o nível B2, mas dentro daquele tempo de estudo que o aluno tem, existem avaliações específicas que podem ser aplicadas. Geralmente não são exames muito baratos, porque são exames internacionais, mas para calibrar com relação a como está sendo o progresso dos alunos com esse elemento externo, eu acho extremamente válido. Importante também, né? Então, o Enem é consequência, né? E acaba que a criança que sabe inglês, o Enem para ela é como se fosse uma prova fácil, que vai ser uma consequência ali que ele vai dar conta com certeza. Não precisa da escola ficar em cima de gramática, né? Até porque eu estava olhando a prova do Enem, as últimas provas, quase não se tem gramática, né? É mais a interpretação do texto mesmo. Sim. Não é isso? E essa interpretação, a criança que já fala fluente inglês, que já tem um domínio maior da língua inglesa, isso aí para ela é irrelevante, ela vai conseguir fazer sem nenhum problema e sem nenhum grandes traumas. Então, o tamanho e a importância da educação bilíngue hoje. Da educação certa, né, professor? Porque a gente vê que é uma das perguntas, essa popularização das escolas que estão se colocando bilíngue e que está banalizando. Eu vi muito isso aqui em Goiânia, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil, que virou uma bagunça, professor. É escola que não tem inglês todos, não tem nem uma carga horária nem extensa, não tem inglês todos os dias, e não tem nem um professor fluente em inglês. Que coloca o inglês dentro da sala de aula, a professora regente vai lá, dá 30 minutos, 40 minutos de uma aula, que ela não sabe nem o que... Não sei, gente. Eu estou falando coisa que eu já vi, tá? Que professores não têm fluência em inglês, está dando aula de inglês e se dizendo bilíngue. Como que a gente faz, professor, para a gente estar fiscalizando isso? Se tem essa fiscalização, igual a gente tem a Secretaria Municipal de Educação, que tem o Conselho Estadual, onde a gente pode estar lá fazendo denúncia, mas eu vejo que o inglês ainda está um pouco sem essa fiscalização. É isso mesmo? Essa impressão que eu tenho, eu estou certa? O ensino da língua inglesa pelos cursos de idiomas nunca foi regulamentado, tá? Nunca foi regulamentado. Então, se qualquer pessoa quiser abrir um curso de árabe, de italiano, de mandarim, de inglês, essa pessoa vai ficar por décadas aí, nunca vai ter uma fiscalização lá para saber se esse curso está sendo oferecido a contento ou com base em alguma legislação. Isso dentro dos cursos de idiomas. Dentro das escolas, existe um currículo que tem que ser seguido e tudo mais, mas quando se fala de formação bilíngue, a melhor maneira de aferir mesmo é informalmente perguntando o que está acontecendo na sala de aula. E aí tem algumas características que são assim, mensuráveis, né? Em outras palavras, quanto mais a aula for focada em gramática, sobretudo aquela gramática explícita que se utilizava muito, não é um indício muito legal. Quanto mais for uma aula focada na participação do professor, também não é um indício muito favorável, tá? E quanto mais for uma aula em que o aluno fica quietinho, caladinho em sala de aula, também não é um indício legal. Em outras palavras, a experiência de aprendizado que vai realmente conduzir o aluno para desenvolvimento de todas as habilidades linguísticas é aquela aula em que o professor é mais ouvinte para que os alunos, obviamente, possam ser mais falantes. É uma aula que tenha um contexto legal, que tenha temas legais, tá? Então, olha o que está acontecendo em torno da gente, né? Recentemente nós tivemos o MotoGP, uma aula sobre o MotoGP, e os professores realmente qualificados, eles têm como adaptar o próprio material da sala de aula para com isso daí. É uma aula em que o aluno é uma aula personalizada, em que o aluno se sente bem, o aluno está sendo ele mesmo, porque uma aula de inglês com um modelo mais comunicativo, o aluno está falando das opiniões dele, ele está dando um posicionamento, ele está participando de brainstorm, ele não está lendo um script para participar daquela aula. Hoje você dá aula para alunos de educação infantil e eles falam qual que é a roupinha favorita, qual que é a cor favorita, qual que é a comida favorita. Existe questionamento e isso tudo é feito na língua inglesa. E o mais importante de todos, que quem trabalha com capacitação de professores, é o maior desafio que eu tenho, ter o aluno como protagonista. Ter o aluno como protagonista. Ah, mas é elementar, toda escola fala isso. Gente, você ter um ritmo de aula em que o aluno que vai se posicionar e eu, como professor, vou só esperar e vou só estimular e vou só induzir,
não é um modelo tão elementar assim, não. Então, resumindo, se o seu filho chega em casa contando que a aula foi uma aula de debate, foi uma aula de projeto, foi uma aula em que os alunos falaram, em que ele contribuiu e que o professor foi mais um ouvinte, mais um mediador, essa é a aula em que vai induzir o aluno para a nossa meta do bilinguismo. Para ter uma excelência no inglês, né, professor? E você acha que o Brasil está preparado? Nós temos professores capacitados, porque eu sinto uma falta de professores de inglês hoje, direto. Eu participo de um grupo de diretores que quase todos os dias tem lá, preciso de professor de inglês, e não temos, né? Falando dessa falta de professores no mercado de trabalho hoje, eu vejo que a falta de licenciatura, o incentivo dos pais para que os filhos se tornem professores é um grande problema hoje, né, professor? Porque a gente vê que nós incentivamos nossos filhos a fazer uma engenharia, a fazer uma medicina, a ser advogado, e não incentivamos nossos filhos a ser professor. E hoje eu vejo que a falta desses professores, nós já estamos sendo impactados dentro da escola por falta de profissionais adequados, que tenham essa habilidade na língua inglesa, para que possa desenvolver com clareza para os alunos o sistema bilíngue mesmo. Então, eu acho que uma das coisas, o entrave hoje aqui em Goiânia, principalmente Goiânia, né, podemos falar a nível micro mesmo, Goiânia, porque Brasil, São Paulo, eu acho que essa realidade pode ser diferente, Brasília pode ser diferente, pode ter mais professores, mas eu vejo que aqui em Goiânia, a falta de professores de inglês ainda é impactante e ainda é um entrave para que a escola desenvolva um bom sistema bilíngue, né, professor? Você vê isso hoje na nossa realidade? Eu acho que sim. O professor de inglês, além de, assim, para trabalhar com desenvolvimento bilíngue, né, é esperado que ele tenha no mínimo nível B2, né, que é um nível bem avançado com relação às habilidades linguísticas, né? Mas existe uma concorrência, existe uma gama de alternativas para o professor de inglês, porque veja só, ele pode trabalhar com escola regular, ele pode trabalhar com curso de idiomas, ele pode trabalhar com professor particular, ele pode trabalhar com programas online. Eu perdi professores desses programas que eu toco aí, porque de uma hora para outra começaram a ganhar em euro, com programas europeus, trabalhando aqui dentro de Goiânia. Eu tive uma professora que eu perdi essa professora porque ela foi trabalhar para um sistema de ensino chinês. Então, assim, hoje o bom profissional, hoje ele tem que ser muito valorizado para a gente fazer essa retenção. E eu percebo que as instituições, assim, via de regra, elas não estão dando tanta ênfase à questão da capacitação dos professores. A pessoa chega, pega o currículo, vê lá que o professor tem um curso de letras, que tem alguma experiência na língua inglesa, pega um material maravilhoso, uma plataforma linda e maravilhosa, entrega na mão daquele profissional, sendo que muitas vezes aquele profissional não está em condição de otimizar aquele recurso didático, que é com relação àquelas técnicas, aquelas abordagens que no nosso modelo educacional, no nosso modelo acadêmico, não o condiciona para levar aquele aluno a ter aquele protagonismo que nós começamos recentemente. Então, existe muita frustração mesmo dos gestores escolares com relação ao próprio desempenho daquele professor, porque, via de regra, as editoras não conseguem também fazer esse tipo de capacitação. Não é numa tarde, com 2, 3 horas, olhando aquele material didático, que um professor vai ter aquela capacitação para conseguir desenvolver todas essas técnicas com os alunos. E essa capacitação, então, que você está falando, não é uma tarde, então ela é diária, né? Não é diária, não é todos os dias, mas eu falo que ela tem que ser frequente. Essa capacitação, eu sempre estou falando isso em todos os programas, que nós, como professores, temos sempre que estar estudando, sempre estar nos capacitando, mas eu vejo que para o inglês está tão complicado porque poucos profissionais na área e poucas pessoas para capacitar esses professores também. Você vê isso no nosso mercado de trabalho hoje aqui em Goiânia, e eu acho que essa capacitação é maior em São Paulo, em Brasília, do que aqui em Goiânia. Olha para aquele recurso didático, olha para aquele tema lá, aquela palavra bilíngue lá, mas percebe que o aluno não está falando, percebe que quem fala na sala de aula é o professor, percebe que não está vendo o protagonismo do aluno, aí acaba gerando muita frustração. E mudar essa chavinha, não é nem da escola, mas do professor, porque é muito mais fácil, gente, eu dar uma aula de gramática, é muito mais fácil eu, Rodrigo, chegar e falar sobre aquele assunto, eu, Rodrigo, dar o exemplo, eu, Rodrigo, explicar, eu, Rodrigo, corrigir. É muito mais fácil do que eu, Rodrigo, simplesmente olhar para o aluno, simplesmente apontar para o aluno, simplesmente, sabe, no olhar
estimular o aluno a fazer uma autocorreção é uma técnica muito mais difícil e que demanda muito mais tempo, porque você trabalha com as crenças e mais e com os técnica hábitos também, dos professores. Né? Isso, o professor tem que estar bem capacitado para usar essas técnicas. Isso leva né? tempo. Não é de imediato, Então, trabalha muito com as crenças. Né? Isso, e é o que eu sempre estou falando. Temos que estudar, estudar e estudar. Estou falando isso em todos os programas, porque essa capacitação ela tem que ser contínua, né, professor? Isso. E eu te convido para outros programas. Ótimo. Foi muito gostoso a nossa conversa, foi muito esclarecedor, porque deixar os pais mais tranquilos com relação às expectativas do aprendizado dos nossos filhos, isso é muito bom. Deixa a gente com bastante segurança para pais, para a escola. Então, te convido para você estar aqui em nossos mais programas, em outras oportunidades, para que a gente possa esclarecer melhor para os pais. Te agradeço. Queria que você deixasse suas redes sociais, seu contato para que as editoras e os pais também possam entrar em contato, tirar alguma dúvida com você. Pode ficar à vontade ao nosso canal. Eu agradeço a oportunidade. No Instagram eu estou como Voices Learner, é VOICESLEARNERS, que o meu programa se chama Voices, porque eu dou uma ênfase na oralidade, a voz do aluno é que eu monitoro todo o resultado do programa, que é baseado no resultado dos alunos, né? Então, o programa Voices, o meu programa se chama Voices, meu Instagram Voices Learner, e eu estou à disposição de vocês, agradeço muito a oportunidade, adoro conversar sobre isso e futuramente espero que a gente possa conversar novamente sobre esse assunto. Muito obrigada, Rodrigo Santana. Te aguardo no próximo programa. Até mais.